Paz e graça, irmãos. É com muita alegria que nós reunimos mais uma vez, agora não para pregar diretamente a palavra, mas para falar de um assunto que nesse momento que estamos passando em nosso país, nós criamos dúvida, que é a questão das autoridades, a submissão às autoridades. Então, para falar desse assunto, eu escolhi um texto bíblico, onde o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 13, eu gostaria de ler do versículo 1 ao 4, onde o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos irmãos, ele fala assim: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não vem de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se a Deus, à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmo. Porque os governantes não são motivos de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não querem temer as autoridades? Faz o bem e receberás o louvor dela, porque ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não há sem razão que elas trazem a espada, pois é servo de Deus e agente de punição da ira contra quem pratica o mal. Então, nesse tempo, de completa euforia, no país, no mundo, os governantes estão aí fazendo seus decretos, mudando as leis, trabalhando para tentar se organizar diante de situações que nos trazem muitas das vezes um pensamento que devemos ou não obedecer às autoridades. Quais autoridades estão certas ou se há autoridades que estão erradas? Olha, meus irmãos, diante desse assunto, e não só nesse texto, mas de toda a escritura que você estuda, a palavra de Deus sempre afirma que nós devemos obedecer às autoridades, desde que elas não venham contra a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro em dizer para a igreja naquele tempo, que também enfrentava até mesmo perseguições do evangelho, mas Paulo teve a sabedoria de orientar a igreja como que ela deveria se posturar diante de situações na qual ela não viesse a dar testemunho. Então isso também se aplica aos nossos dias também. E Paulo fala assim, que todos devem sujeitar-se às autoridades do governo. Quem são as autoridades? É o presidente, é o governador, são todas as autoridades judiciária, legislativa também, que Deus colocou para que nós pudéssemos realmente estar sendo submissas a elas. São autoridades que são colocadas por Deus. Muitos falam que são colocadas por homens, mas antes do homem voltar e colocar essas pessoas ali para ser as nossas autoridades, elas são pessoas na qual Deus de antemão já conhecia cada uma delas. Então devemos entender, como diz o versículo 2, que nós não devemos recusar nenhuma das autoridades, mas estar sujeitas a elas, porque fazendo a recusa delas, nós estamos indo contra a ordem de Deus. Porque o que elas fazem não é de si mesmo, mas é mandada por Deus. E isso, quando nós recusamos obedecer às autoridades, nós estamos trazendo, como diz o apóstolo Paulo aos irmãos, condenação sobre nós mesmos. E não obedecendo às autoridades, nós estamos não pensando somente no mal nosso, mas da nossa família, da igreja, o mau testemunho. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro em nos orientarmos, orientando a igreja e também aplicando a nós, que nós precisamos realmente estar sujeitando às autoridades. Então ele fala no versículo 3, porque os governantes não são motivo de temor para aqueles que procuram fazer o bem. Se nós vivemos uma vida reta diante de Deus, procurando entender o que as autoridades estão fazendo, não há motivo para que nós ficarmos com temor. Temor é para quem faz o mal, para quem não obedece às autoridades. Esse sim, mas para aqueles que obedecem, devem sim estar sendo pessoas na qual entendem que não há nenhum mal sobre isso, mas pelo contrário, há bem nisso.
E o apóstolo Paulo ele finaliza dizendo que as autoridades são servas de Deus. Por que elas são servas de Deus? Porque é por elas que Deus usa para que possa trazer o bem sobre nós e não o mal. É elas que na qual Deus usa para também defender. Elas carregam em si a espada, não para punir aqueles que são pessoas de bem, mas para aqueles que na qual não querem o bem de si mesmo e nem da sua vida, né? Ou da sua família, ou até mesmo da sociedade. Então eu quero entender com vocês que nós devemos procurar sempre estar olhando para aquilo que as autoridades têm feito. Entendendo esse momento que nós estamos vivendo, as autoridades desse tempo elas têm feito decretos, elas têm mudado leis, e, por exemplo, na nossa cidade, né, os prefeitos baixaram decretos para obedecer, né, determinados momentos para se recolher em nossas casas, não abrir comércio, e nós ficamos perguntando, isso é necessário, Nós temos que orar a Deus pela vida delas, como diz Paulo a Timóteo, para entender que o que elas estão preocupadas é com o bem, é com o bem da sociedade, o bem nosso, e não o mal. Eu quero deixar essa palavra para a nossa meditação nesse momento que estamos passando. Obedeça às autoridades, ore pela vida delas, entendam que Deus nesse momento tem abençoado as autoridades para que elas tomem decisões importantes. Nós temos o nosso presidente que toma conta do nosso país, temos nosso governador, os governadores e temos também o prefeito, que é aquele que na qual ele tem a responsabilidade de cuidar da nossa cidade. E assim nós finalizamos entendendo que todas elas são constituídas por Deus e devemos ser submissa a elas. Então fique essa palavra, uma dica, oremos por elas e na qual obedecemos também, porque são servas de Deus, cada uma dessas autoridades. Deus abençoe sua vida. Amém. É porque foi o mesmo barulho do dia que queimou a luz. Essa cadeira mais baixa não é melhor, não? Não, que o senhor fica com bração. Eu também achei. Fica assim,